cresci num lar conturbado. Com 4 anos de idade, o meu pai e minha mãe se separou e eu cresci com a ausência do meu pai. Então eu cresci sendo uma criança muito nervosa, muito agitada. Os relacionamentos que a minha mãe se envolvia, todos eles ela era agredida. E aquilo trazia dentro de mim uma revolta. Minha mãe saía para trabalhar e era nas ruas que eu ficava a maior parte do tempo. Então, no período da minha adolescência, crescendo na rua, vivendo na rua, eu conheci primeiro o cigarro, logo após a bebida e em seguida a maconha. E nesse período de adolescência foi muito difícil, as coisas saíram do controle, ficaram muito complicadas. Era bebida, droga e mais companhia. A família nem chamava para as festas, porque ele era vergonha. Porque sabia que ali ia ter brigas, ia ter agressões físicas, agressões verbais. Eu me sentia rejeitado, me sentia desprezado. Aí eu decidi mergulhar de cabeça. Todo tipo de droga que aparecia, eu usava. Ficava dias e dias fora de casa, só bebendo, só fumando, cheirando. Eu comecei a praticar furtos e em seguida assaltos à mão armada. Eu fui preso e quando eu saí de lá, a minha cabeça ficou voltada 100% para o crime. Eu já não tinha mais. Antes eu tinha um certo medo de ser preso, de estar lá convivendo com outras pessoas. Aquele medo acabou e eu mergulhei de cabeça. Nós montamos uma gangue, eu me tornei líder de gangue. Nós íamos em outros bairros para caçar confusão, briga, violência. Foi nesse período que a minha mãe chegou até a Igreja Universal. Eu fui lutar, fui para o altar. Me entreguei a Deus e fui lutar pelo meu filho. Todo mundo do bairro, quando me via, falava: esse aí não tem jeito. Esse aí vai ser a próxima pessoa a ser morto, o próximo velório. Era vandalismo, era desacato à autoridade. E numa dessas brigas eu acabei sendo baleado na perna. Quebrou minha perna. Inclusive eu tive que colocar pino, umas platinas. Nesse período eu comecei a frequentar reuniões da Igreja Universal, que a minha mãe já estava indo, estava lutando por mim. Desse tiro que eu levei na perna, eu fui curado. Só que após eu ser curado, eu não queria compromisso com Deus. Voltei para o mundo, voltei para a gangue, voltei para as brigas e fui ajustar contas com essas pessoas que tinham me baleado. E o resultado, quando nós empreendemos fuga em cima de uma moto, eu fui atropelado. Eu me choquei com um carro. Quando eu acordei, eu estava num hospital, não lembro de nada. Minha perna para cima, o meu joelho todo quebrado. Eu tenho uma placa na mandíbula, eu tive que colocar uma placa no meu queixo. E ali, quando a minha mãe falou que tinha uma grande chance de cortar a minha perna, ali foi meu fundo de poço. Então, diante daquela situação desesperadora, passou um filme na minha cabeça e eu me lembrei dos meses anteriores que eu comecei a frequentar a igreja, a palavra que o pastor me deu para me mudar de vida. E ali Deus, ele falou forte comigo. Então foi ali naquele leito de hospital que eu decidi me voltar para Deus, entregar a minha vida para Jesus. Estava decidido, quando eu saísse dali, eu ia mudar o meu caminho e eu ia passar a servir a Deus. E ali Deus ouviu a minha oração sincera e me respondeu. A minha perna não foi amputada, colocaram algumas placas, algumas platinas na minha perna. Eu fui curado, fazendo correntes na igreja. Em seguida me batizei, entreguei minha vida 100% para Deus. E perseverei, não foi fácil, mas eu coloquei a minha vida no altar. 2 semanas após, alguns dias após, eu fui convidado por um amigo para ir tomar um guaraná e jogar uma partida de sinuca. Era uma cilada que estava armada contra mim. Aonde eu cheguei na lanchonete e eu fui surpreendido por um rapaz. Que ele arrancou o 38, arrancou a arma e me deu 5 tiros. Ele deu o primeiro, eu caí e quando eu me levantei, a arma já estava na minha cabeça.
Na minha cabeça a arma falhava, mas no resto do corpo saiu tudo. Aquelas balas furou meu intestino, furou o estômago, furou o pâncreas, furou o diafragma, furou o pulmão. E foi ali que eu vi a morte de perto. Dentro de mim eu sabia que eu ia morrer. Estava mal, estava delirando, estava tonto. E eu não sabia nem o que fazer. Eu lembro que falaram para mim assim: você quer que chame a sua mãe? Porque o socorro está demorando, a gente morava longe. Eu só balancei a cabeça. Quando eu cheguei, ele estava caído bem aqui. Bem aqui ele estava caído. Quando o rapaz me avisou que ele tinha levado tiro, na hora eu já falei com Deus, falei: Senhor, não aceito perder meu filho, não aceito, porque eu estou servindo um Deus vivo, o que é impossível aos homens é possível ao Senhor, meu pai. Aí quando eu cheguei ele estava aqui caído. Ele falou: mãe, olha o que fizeram comigo, mãe, me abraça. Eu tentei justificar para ela que eu não fiz nada, que eu já não estava mais no mundo do crime. Eu estava servindo a Deus, queria uma vida com Deus. E a minha mãe sempre buscando me acalmar. E abaixei, abracei, peguei ele no colo e falei para ele. Falei: meu filho, você está servindo um Deus do impossível, meu filho. Cobra de Deus. Daquilo ali me deu força. Que ao ponto que eu não aceitei mais morrer naquela situação. Eu estava vendo a hora da minha respiração parar e de eu desmaiar, entrar em choque. Mas ali, aquele momento foi um momento muito importante para mim. Que eu reagi. O que ele precisava era aquela injeção de ânimo. E eu comecei a confortar ele: meu filho, fica calmo. Ele não conseguia respirar: meu filho, respira calmo. Em seguida chegou os bombeiros. Quando foi colocar a maca, eu dentro da ambulância, a maca caiu. Eu bati minha cabeça, eu tenho até uma cicatriz na cabeça, mas eu não desmaiei. Naquele momento eu comecei a lutar pela minha vida. O enfermeiro que estava dentro da ambulância tinha toda certeza que ele ia morrer, que ele virava de um lado para respirar melhor, o enfermeiro mandava ele virar para o outro lado. Isso foi 3 vezes. Na terceira vez o enfermeiro falou para ele: fica do jeito que você quiser, porque você já era mesmo. Estava com dificuldade de falar, dificuldade de respirar. Aí eu só me lembro quando a ambulância chegou comigo na Santa Casa e dali em diante eu apaguei. Aí começou a minha batalha. Quando chegou aqui na Santa Casa de Campo Grande, o médico que fez a cirurgia nele disse para mim que seria impossível, que ele não poderia fazer mais nada, que o meu filho estava em coma, que eu teria que aceitar. Eu disse pro médico: eu não aceito, porque eu não estou servindo um Deus que não vale nada. Comecei a clamar a Deus, falar com Deus de fato e de verdade: Senhor, minha vida está no altar, o Senhor tem que salvar meu filho, o Senhor tem que salvar meu filho. Meu filho ficou 9 dias no CTI, 5 dias em coma, daí foi para a enfermaria, ficou mais 17 dias na enfermaria. Quando eu acordei, chamaram minha mãe, eu deparei com ela, que em nenhum momento ela me deixou ali só. Foi muita luta, foi muito difícil. Ela ouviu do médico que para mim não tinha mais jeito, que tinha até que comprar o caixão e preparar a família. A família falando que para mim não tinha jeito. Então ela ouviu muitas palavras negativas, palavra de morte, palavra que não tinha jeito para mim. Mas ela ali, firme na fé, perseverando, lutando, usando a fé dela. No domingo pela manhã, minha mãe estava no altar da igreja. Quando ele saiu, aqueles pontos começou a sair pus para tudo quanto é lado. Um pulmão estava com tiro, o outro deu pneumonia. Aí meu filho voltou de novo para o hospital. Começou a luta de novo. Aí o médico disse: eu já disse para a senhora, não tem jeito. Se essa infecção tiver no sangue, vamos ter que entubar ele e induzir ao coma de novo. E eu: não aceito, senhor, não aceito. E continuei no altar. Ela começou a cobrar de Deus a mudança daquela situação.
e foi aí que aconteceu. Tudo através do meu voto que eu fiz pelo meu filho. E Deus não somente me tirou daquela vida de vício, de crime, de horror, de morte, como Ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma nova história. Hoje, eu sou um homem de Deus, sou muito bem casado. Eu que, aos olhos da família, eu era um caso perdido, eu era desprezado, rejeitado. Hoje, eles veem a mudança que aconteceu na minha vida. Outrora, o meu desejo era destruir vidas, brigar, violência, trazer dor, sofrimento para as outras pessoas. E hoje eu faço a obra de Deus no altar. Eu ajudo pessoas que têm vício, que estão com as suas vidas completamente destruídas, e eu mostro para elas, através do meu testemunho, que para Deus não existe caso impossível, porque eu sou a prova viva disso.